Olá, eu sou a Bia, e você está no canal Politics, Law and Money. Sabe aquela pergunta, quem fiscaliza os fiscais? Pois é, a gente vai mergulhar agora num universo, bem, surpreendente. Com base em mensagens vazadas do Ministério Público de São Paulo, vamos dar uma olhada no mundo de salários altíssimos, de privilégios e de uma inacreditável sensação de perda de status vinda de uma das carreiras mais poderosas do Brasil. E tudo começa com essa pergunta aí que um promotor mandou num grupo privado: você já passeou de Porsche hoje? É irônica, claro, mas essa piadinha é só a ponta do iceberg de uma discussão interna que revela muito, mas muito mesmo, sobre a mentalidade de parte da elite do nosso serviço público. Essa conversa toda rolou num grupo de WhatsApp, viu? E o nome já entrega o jogo: Equiparação Já. Lá mais de 500 membros, entre promotores e procuradores da ativa e aposentados, estavam desabafando, reclamando que estão ficando para trás, se comparando com outras carreiras de ponta, tipo a de juiz. E o sentimento geral é esse aí. Olha que coisa. Mesmo com os cargos que têm, eles se veem numa classe social inferior. E não é algo passageiro, segundo eles, é estrutural. Essa frase é forte, né? Ela resume bem a angústia que estava dominando as conversas do grupo. Bom, classe social inferior é uma afirmação e tanto. Mas será que os números confirmam essa percepção? Vamos deixar um pouco o sentimento de lado e dar uma olhada no que os dados frios, os números da folha de pagamento realmente dizem. Ok, vamos lá. O ponto de partida é esse valor: R$ 61.806,47. Essa foi a média do salário bruto mensal de um membro do Ministério Público de São Paulo em 2024. Guarda bem esse número, quase R$ 62 mil por mês, porque é a partir daqui que a tal insatisfação começa a ficar, digamos, curiosa. E aqui a história fica ainda mais interessante. Pega aquele salário médio e compara com o teto constitucional, que é o limite máximo que um servidor público poderia ganhar no Brasil. A média deles já está mais de R$ 15 mil acima do teto. E como isso é possível? Bom, existem alguns mecanismos, algumas brechas na lei que permitem que isso aconteça. E não estamos falando de pouca coisa não. Se a gente somar tudo que foi pago acima do teto para essa turma em um único ano, o valor é de R$ 426 milhões. É isso mesmo, quase R$500 milhão a mais saindo dos cofres públicos. Mas aí vem a parte que talvez explique a tal insatisfação. Por incrível que pareça, mesmo com essa bolada toda, o Ministério Público de São Paulo não é o que paga mais no Brasil. Eles estão lá na 11ª posição. E é essa comparação com os colegas de outros estados que ganham ainda mais que bota lenha na fogueira dessa briga por equiparação. Só que essa briga por mais dinheiro não é unânime, e quando um deles resolveu ir totalmente contra a maré, a reação do grupo foi bastante reveladora. Mostrou a cultura que existe ali por trás da defesa desses privilégios. Olha só o que aconteceu. Um promotor, já aposentado, entrou com uma ação no STF. Para quê? Para impedir que ele mesmo recebesse um benefício milionário. É isso, ele abriu mão da grana, simplesmente não queria receber. A reação no grupo de WhatsApp foi imediata e foi furiosa. As críticas vieram com tudo, chamaram a atitude dele de burrice, sem tamanho. O colega não foi visto como alguém ético que abriu mão de um privilégio. Não, foi chamado de mesquinho, de ter uma visão estreita. A preocupação era que ele estaria prejudicando todo o grupo ao criar um precedente perigoso. E o diagnóstico final que deram para a atitude dele foi esse aí: síndrome de vira-lata. Ou seja, na visão deles, ele estava traindo a própria classe, agindo para nivelar por baixo, justo quando eles estavam lutando para se igualar aos outros estados que pagam mais. Fica muito claro que a pressão do grupo para todo mundo aceitar os benefícios é gigantesca. Tá, mas e aí? Qual é a justificativa para esses pagamentos que furam o teto? Como eles defendem esses valores milionários? Existe uma lógica por trás disso e a gente precisa entender qual é. A palavra-chave aqui é penduricalhos. É assim que são chamados esses pagamentos extras. São auxílios, gratificações, bônus, de tudo um pouco. Como eles são classificados como verbas indenizatórias e não como salário, eles simplesmente escapam do limite do teto constitucional. É o mecanismo legal que permite os supersalários. E qual é o argumento para defender isso? Eles dizem que é legítima defesa. Isso mesmo. Na visão do grupo, esses extras são a única maneira de lutar contra o que eles chamam de arroxo salarial, ou seja, uma forma de compensar a perda do poder de compra dos seus já altíssimos salários.
E aí, no meio dessa conversa toda de Porsche e status, um dos membros tenta trazer a discussão para uma realidade mais pé no chão, digamos assim. Ele diz: "Eu nem quero um Porsche, eu só quero pagar minhas contas." Uma frase que a gente ouve todo dia, né? Mas que soa um tanto diferente vinda de alguém que tem um salário médio de R$ 62 mil por mês. Essa história toda levanta aquela questão fundamental que a gente falou no começo. Se o Ministério Público existe para fiscalizar o cumprimento da lei por todo mundo, quem é que fiscaliza o próprio Ministério Público? Em teoria, a resposta existe. Existe um órgão de controle interno para isso. Oficialmente, esse órgão é a Corregedoria Geral, e as atribuições dela são bem claras. Tem que orientar, fiscalizar, pode abrir processo disciplinar e até punir quem comete alguma falta. Então, no papel, o mecanismo de controle está lá bonitinho. A grande questão é se, na prática, ele funciona como deveria. No final das contas, o que essas mensagens revelam é um paradoxo muito perigoso. A gente vê uma elite, que deveria ser a guardiã da lei, se sentindo injustiçada e lutando por ainda mais privilégios. E aí fica no ar a pergunta que realmente importa. Quando isso acontece, quem é que está de fato defendendo o interesse público, o interesse de todos nós? É uma reflexão que, com certeza, vai muito além de um passeio de Porsche. Esse foi mais um relato forte aqui no Politics, Law e Money. Se você gostou do conteúdo, deixe seu comentário, compartilhe e nos siga. Sua voz é importante e faz toda a diferença.